Fala moçada, eu sou Isaac Amaral. Se você ainda não se inscreveu no canal, já faz isso agora. Já clica também no curtir e compartilhe com quem quer saber mais sobre rentabilidade. E é claro, né? Assuntos referentes a dinheiro, muita gente quer saber, muita gente quer entender. Então esse conteúdo aqui não é só para quem está estudando para CPA 10, é também para quem quer entender de finanças. Então hoje nós vamos falar sobre rentabilidade. Primeiro, o que é rentabilidade, né? Rentabilidade nada mais é do que o ganho recebido por deixar os recursos financeiros investidos, ou seja, a taxa de retorno do investimento. Então, imagine que você tenha 100 mil reais, você queira investir esse dinheiro. Então, você investe esse dinheiro em busca de uma rentabilidade, que é a taxa de retorno do dinheiro que você investiu. Então, isso é rentabilidade. Simples assim. Ah, coloquei o meu dinheiro em título público federal. Opa, peraí, deixa eu olhar qual é a rentabilidade que eu vou receber, qual é a taxa de retorno do investimento, o que que eu vou ganhar deixando meu dinheiro investido. Então, isso é rentabilidade, ok? E aí nós temos dois tipos de rentabilidade. Dois não, né? Nós temos vários tipos. Aqui eu vou falar de alguns. Vamos falar inicialmente desses dois, que é a rentabilidade pré-fixada e a rentabilidade pós-fixada. Como é que funciona? Olha só, a rentabilidade pré-fixada é aquela que é pré-determinada no momento inicial do investimento. Como assim? Imagine que você se dirige até uma agência bancária e você quer investir o seu dinheiro em um CDB. CDB é um certificado de depósito bancário, aquele documento, aquele investimento, perdão, corrigindo, aquele investimento onde o investidor deixa o recurso em troca de receber aquele valor em uma data futura acrescido de rendimento, de rentabilidade. E aí você tem um CDB, por exemplo, com rentabilidade pré-fixada. Então, um exemplo, olha, se você colocar o seu dinheiro investido no CDB A aqui dessa instituição, você vai ganhar, por exemplo, 13% ao ano. Ponto. Então ela é pré-determinada. Olha, eu coloquei 100 reais, 13% ao ano, então vou finalizar o ano com a rentabilidade, com o valor em minha conta de 113 reais. Então isso é a pré-fixada. E qual é a rentabilidade pós-fixada? Então vamos lá. A pré-fixada é aquela que é pré-determinada. Agora vamos falar da rentabilidade pós-fixada. É quando é conhecida apenas no final do investimento. Vou aqui dar um exemplo para você. Então, nesse mesmo banco, você fala, ah, beleza, entendi que eu tenho esse CDB pré-fixado, que se eu deixar o meu dinheiro guardado durante um ano, eu vou ganhar 13%, mas eu gostaria de saber as outras opções. Aí o gerente fala para você, olha, eu tenho um CDB pós-fixado. Esse CDB eu vou te pagar tantos por cento do que der, por exemplo, uma taxa, uma outra taxa, um outro indicador, um outro índice. Então, eu vou te dar 100% da Selic. Ok? Selic é aquela taxa que puxa as demais taxas de mercado, é a taxa mãe de mercado, né? Conhecida como taxa mãe de mercado. Então vamos lá. Ele fala: olha, você coloca o seu dinheiro e eu vou te pagar nesses 100 reais 100% da taxa que der a Selic do ano. Eu não sei quanto que vai fechar a Selic do ano. Então, depois de passar desse período, a instituição financeira vai fazer o cálculo de quanto rendeu a Selic. Beleza, a Selic rendeu 13%. Então, eu vou te pagar 100% da Selic, logo eu vou te pagar 13% em cima dos 100 reais que você fez. Mas e se a Selic tivesse, que você investiu? E se a Selic tivesse dado, por exemplo, 9%? Então, ele vai pagar 100% da Selic, então ele vai pagar 9% para você. Então, se você investiu 100, você vai fechar o ano com 109. Observe que você só vai saber depois, no final do investimento, quanto você vai ganhar. Isso é uma rentabilidade pós-fixada, ok? Então vamos lá, como é que é o cálculo da rentabilidade, né? É simples, né? Eu vou pegar o valor final, então vamos continuar naquele exemplo de 113, né? Eu vou pegar o valor final, 113, menos o valor inicial. Qual que foi o meu valor inicial? 100 reais. Então foi 13 reais. E isso eu divido pelo meu valor inicial, ok? Assim eu chego na minha rentabilidade. Quantos por cento eu ganhei em cima daquele investimento que eu fiz? Vamos entender agora rentabilidade absoluta e rentabilidade relativa. Então, uma vez que eu entendi rentabilidade pré-fixada e pós-fixada, agora vamos passar para outro tipo de rentabilidade, que é uma rentabilidade absoluta e rentabilidade relativa. Rentabilidade absoluta
é aquela rentabilidade total antes de considerar impostos, ok? Sem medida de comparação. Então é assim, ó. Eu quero saber qual foi a minha rentabilidade total. Ó, minha rentabilidade total foi tanto, 10%. Nessa rentabilidade absoluta, eu não tirei os impostos ainda. Então, simples assim. E a relativa? Ah, aqui, ó, sem medida de comparação, é porque ela, ó, rendeu tanto, pronto, acabou. Só isso que rendeu. Rendeu 13%. Pronto, é isso que rendeu. Sem medida de comparação. E eu não considero os impostos, é importante saber. E a relativa? Ela é calculada pela diferença entre o retorno do investimento que estamos analisando e o retorno obtido pelo ativo ou índice de referência conhecido como benchmark. Estamos utilizando na comparação. Então é assim, ó. Vamos lá. Isaac, você teve um rendimento de 13% em um ano. Isso é bom ou ruim? Depende da referência. Depende do benchmark. Vamos supor que nesse exemplo agora, ó, que eu tive uma rentabilidade de 13% ao ano, vamos supor que o meu benchmark desse investimento que eu estou dando exemplo seja a Selic. Se a Selic do período foi de 13%, então quer dizer que foi uma rentabilidade razoável. Então, olha, eu ganhei 13% e minha referência foi 13%, que é a Selic. Agora, imagine só que a Selic tenha sido, outro exemplo agora, tá? Outro exemplo. Imagine que a Selic foi de 15 para o período e a minha rentabilidade foi de 13. Então, esse investimento foi bom ou ruim? Olha, olhando a minha referência, que é o meu benchmark, a Selic deu 15 e eu tive 13, então meu rendimento foi aquém. Então, relativo é quando eu coloco uma referência, quando eu coloco um índice, quando eu coloco um benchmark para eu analisar se o meu investimento deu um retorno bom ou não de acordo com aquela referência. Então, rentabilidade absoluta é aquela total, sem medida de comparação. Então, rendeu tanto. Pronto. Não estou perguntando se é bom ou ruim, rendeu tanto, essa é a absoluta. E a relativa é quando eu envolvo uma referência. É como quando eu envolvo um índice, é quando eu envolvo um benchmark, ok? E aí, vamos lá para uma questão, né? Essa questão vem lá do material da Ambima e é assim, ó. A rentabilidade relativa de um investimento é a medida em relação ao seu, olha só, rentabilidade relativa. A gente acabou de falar que relativa envolve um índice de referência, envolve um terceiro. Então, letra A, vamos lá, a rentabilidade relativa de investimento é medida em relação ao seu risco? Não, né? Ao seu benchmark? Pode ser. Ao ativo? Ao passivo? Não. Então, rentabilidade relativa envolve um benchmark, uma referência. Portanto, resposta correta, letra B. Vamos aqui para um exemplo prático. Eu gosto de exemplos, né? Olha que legal. Essa aqui é a fonte B3 e aqui eu tenho o desempenho, ó, desempenho da cota do fundo A versus o índice DI. O que é esse índice DI? Índice DI é aquele índice gerado a partir do empréstimo de dinheiro entre instituições financeiras. Então, o banco pega dinheiro emprestado com o banco, eles cobram taxa por isso. Essa taxa é chamada de taxa DI, índice DI. Então, aqui o período analisado foi de agosto de 2016 a julho de 2017. Ó. Esse azul é a cota do fundo, certo? E o laranjinha aqui, ó, é o quanto a taxa DI rendeu, o índice DI rendeu. Então, vem comigo, olha aqui, ó, desempenho do fundo versus índice DI. Então, ó, a cota rendeu abaixo do meu índice. Qual que é a conclusão que a gente chega? Ó? Utilizando a taxa DI como benchmark para esse fundo, é fácil verificar que, apesar de o fundo ter proporcionado aos investidores um retorno positivo ao longo do período analisado, essa rentabilidade ficou aquém daquela oferecida pela taxa DI. Ou seja, o benchmark rendeu mais do que o fundo, portanto, ele ficou aquém. Assim, a rentabilidade relativa do fundo foi negativa no período em questão. Então, olha só, muito legal isso aqui. Apesar de ter um retorno positivo em relação ao benchmark, ela teve uma rentabilidade negativa, ok? Então, essa questão exemplifica muito bem o quanto algo pode ser bom ou ruim de acordo com a referência que eu utilizo. E aí vamos para o próximo gráfico aqui, ó. Então, o próximo gráfico, gráfico 2, ele analisa o desempenho da cota do fundo B versus o índice DI. Ó, fundo B, cota dele verdinho, e a referência, o índice DI, que é o laranja, o amarelo aqui, né? Então, olha só, a minha referência
cresceu aqui e o que o meu fundo cresceu foi aqui. Ou seja, o meu fundo cresceu mais do que o meu benchmark, mais do que minha referência. Vamos ler a conclusão aqui, ó. O desempenho do fundo B foi superior ao desempenho do fundo do índice DI. A rentabilidade do fundo B não apenas foi positiva, como também foi superior à rentabilidade do benchmark. Isso significa que a rentabilidade relativa do fundo B, em comparação com o benchmark, foi positiva. O que eu quero que vocês tenham atenção aqui, ó, é que rentabilidade é uma coisa e rentabilidade relativa é outra análise. Entendeu? Então, por exemplo, no exemplo anterior, eu faço questão de voltar. Apesar de retorno positivo, ele teve uma rentabilidade relativa negativa. Por quê? Porque a cota do fundo A rendeu menos do que o índice de referência. Então é importante a gente ficar atento a isso daí para a gente não perder questões. Beleza? E aí vamos lá. Agora a gente vai falar de rentabilidade bruta e rentabilidade líquida. A rentabilidade bruta é aquela antes da dedução dos impostos, despesas e comissões, se houver. Então, assim, ó, você ganhou, sei lá, 12%. Beleza. Eu ganhei 12%, mas ainda eu tenho que tirar imposto de renda, ainda eu tenho que tirar taxas, né, em geral, eu tenho que tirar comissões e etc. Ok? Então, antes de te deduzir tudo isso aqui, ó, antes de deduzir tudo isso aqui, ela é considerada rentabilidade bruta. Agora imagine, agora vamos entender, rentabilidade líquida, adivinha o que é? Representa o retorno que o investidor vai efetivamente receber após a dedução de impostos, despesas e comissões. Então, a líquida é depois que eu abati tudo isso daqui, ok? Então, aprendemos rentabilidade bruta e rentabilidade líquida. E aí vamos treinar, né? Vamos praticar. A rentabilidade líquida de um investimento é inferior à sua rentabilidade bruta por descontar o efeito do quê? Dos impostos e taxas? Da inflação? Não. Lembra que na inflação é rentabilidade real e nominal. A nominal é aquela que eu ainda não descontei a inflação. E a real é aquela que eu depois que eu descontei a inflação. Então não é. A gente está falando de rentabilidade líquida. Da liquidez, do risco, não. Então, resposta correta, letra A. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Faça o seu mapa mental, construa o seu raciocínio, e é isso. A partir desse conhecimento, você já consegue matar as questões que vier na prova ou no seu dia a dia. Como eu falei, esse conhecimento aqui não é só para quem está estudando para a prova, é também para quem quer aprender sobre finanças. Então, te vejo no próximo vídeo e até lá.